Os adoçantes a gente tem que saber utilizar. Menos é sempre mais quando o assunto é adoçante. Sabe aquela mulher que é muito perua e que a gente fala menos é mais? A mesma coisa no adoçante. Por exemplo, nas minhas receitas, normalmente, eu uso receitas de bolos, receitas low carb, eu uso muito o adoçante stevia, tá? Só que o que acontece? Toda vez que a gente faz uma substituição, a gente tem em contrapartida alguma coisa que modifica, porque você está substituindo. O que eu falei que o açúcar faz? Eu não falei que o açúcar dá uma umidade? Quando eu tiro o açúcar e coloco um adoçante, eu perco aquela umidade. Então eu tenho que fazer uma compensação, não é só estar indo trocando. Em termos de dulçor, tudo bem. Com a stevia, por exemplo, para uma xícara de açúcar, 1/4 de stevia, eu adoço um bolo e fica perfeito. E quanto menos você coloca, melhor, porque você não percebe aquele sabor residual e você fica na dúvida se tem ou não adoçante. Então você tem um produto muito melhor, um produto muito mais gostoso quando a gente usa menos adoçante do que o recomendado, tá? E aí a gente também pode, quando a gente faz esse menos é mais, fica mais próximo com a aparência do açúcar, né? E mais você também tem, nós temos outros adoçantes, nós temos o xilitol e temos o eritritol, temos mix de adoçantes, né? Então a gente tem tudo isso. O xilitol, ele é extraído das fibras de diversos vegetais, tá? Ele é considerado um poliol, é considerado um açúcar natural, dizem algumas pessoas que sim, outras pessoas que não. Então ele é extraído de fibras de diversos vegetais, como milho, ameixa, framboesa, por exemplo. E diferente do nosso açúcar da cana industrializado comum, ele não depende da insulina para sua absorção. Então, sendo uma alternativa interessante para diabéticos e pré-diabéticos incluírem na sua rotina, na sua alimentação. Porém, muitas pessoas têm um desconforto. Tem muita gente que tem um desconforto abdominal quando consome o xilitol. Eu, na minha opinião, eu sempre digo que adoçante menos é mais. Então, em vez de você usar 1 para 1, vou substituir o açúcar dessa receita. É uma xícara de açúcar, colocar uma xícara de xilitol, coloca 3/4, coloca um pouco menos. Você vai ter um resultado melhor em termos de sabor. Ninguém vai ter certeza se ele tem ou não adoçante. E isso me agrada, entendeu? Isso me agrada muito. Já o eritritol, ele tem um mentolado, um sabor, a mim não me agrada. Um residual, tá? Mas, em compensação, muitas pessoas não têm o desconforto abdominal com ele. E ele pode ser obtido através de processo de fermentação de algumas frutas e de cogumelos, por exemplo. O eritritol ainda possui 70% do poder de adoçar. Então, o que eles falam? Para você acrescentar mais 20% a 30% a mais de açúcar na receita. Então, vou usar uma xícara de açúcar, então eu tenho que usar uma xícara e 1/4, pelo menos, desse eritritol. Só que eu, particularmente, não gosto. E aí, ele também, a vantagem do eritritol e do xilitol, que ele também não necessita da insulina para ser metabolizado no nosso corpo, né? Então, e ele é eliminado em 24 horas. Então, como o xilitol, muita gente tem o desconforto abdominal e muita gente com o xilitol com o eritritol não tem, juntar os dois é uma excelente alternativa. E aí como é que eu junto os dois? Lembra quando eu ensino vocês a fazerem o mix de farinha de grão de bico com feijão branco? Que é só misturar meio a meio? A gente vai fazer a mesma coisa. Dê preferência aos refinados. Não tem um refinado? Bate os dois, mistura o açúcar, o xilitol, mistura o eritritol, bate no liquidificador e você vai ter. Também tem o da Nato Food, maravilhoso, carésimo, mas maravilhoso. Tem um açúcar de maçã também que é muito bom, mas eles também são mais caros. Então, talvez essa solução de você comprar o xilitol e o eritritol e misturar, talvez seja uma boa coisa. A gente também tem um açúcar, um adoçante da Essential, né? Aquela que faz aquele óleo de coco, que faz aquele sachê de chá, de suplementos, não sei o quê. Mas é maravilhoso, mas é tipo um Nato Food também.
É maravilhoso, mas é bem caro um potinho. Mas as proporções de dulçor dele são muito maiores, é tipo 1:10. O Nato Food também, não é 1:1. O Nato Food também, eu não me lembro se é... Eu acho que é 1/4 para uma xícara de açúcar, se não me engano, o Nato Food, tá? Ele não é 1:1, não. Então você gasta um pouco menos, o potinho é menor, mas você gasta menos. Ele tem um poder de dulçor muito grande. Acho que é 10 vezes mais, se não me engano, do que o açúcar, o Nato Food. Eu não tenho certeza, tá? Meio, tá. Então, toda vez que a gente fala de adoçante, menos é mais.